Arthur Lemos aqui. Hoje eu quero te convidar a participar da Smart Class Cofre Imobiliário, que é uma Smart Class muito importante. Porque veja, decidir se você deve comprar ou alugar um imóvel ao longo da sua vida é determinante para o seu resultado financeiro. Saber identificar as oportunidades do mercado imobiliário, então essas coisas funcionam como uma das chaves para usufruir de uma riqueza que, acredite ou não, algumas pessoas não usufruem por pura e simples falta de conhecimento. Então, é na Smart Class Cofre Imobiliário que eu te ensino a tomar aquela que talvez seja a principal decisão financeira da sua vida. Se você deve alugar um imóvel ou comprar um imóvel. E ainda, se você optar por comprar um imóvel, como fazer isso? Pagando à vista, financiando ou utilizando um consórcio. Como é que se toma essa decisão de maneira embasada? É isso que eu ensino nessa Smart Class. Então vamos lá, antes de iniciar a nossa aula, eu não sei se você está familiar com o nosso conceito de Smart Class ainda, então caso você não esteja, de forma bastante breve, tá? De onde é que vem o nome Smart Class, né? Bem, vem de aula inteligente. E a primeira coisa que eu quero deixar claro é que é bem diferente a nossa Smart Class do que você vai encontrar aos montes aí no ambiente digital, normalmente com o nome de Masterclass, né? O que é uma Masterclass? É um grupo de aulas, mas que no final, a última aula, ela é quase que sempre destinada para te vender alguma outra coisa. Vão te vender algum outro curso. Então, aprende essa, tá? Toda vez que você se deparar por aí na internet com a Masterclass, a Congresso Nacional disso, semana do não sei o que, webinar online gratuito, pode saber que no final, a última aula ou a última hora daquele evento, vão te oferecer algum outro curso mais completo, né? Nós não fazemos isso aqui. Aliás, o único treinamento de toda a nossa plataforma que a gente apresenta um outro programa porque nós temos motivo para assim fazer é no final do Contragolpe Financeiro. Mas, definitivamente, esse não é o caso da Smart Class e não é o caso também da Smart Class Cofre Imobiliário. O nome Aula Inteligente é proposital, tá? O nosso objetivo aqui é resolver um dos problemas, algum problema do universo financeiro, no caso dessa Smart Class, como tomar a decisão da moradia própria, mas de forma muito objetiva, direto ao ponto, sem enrolação, ou seja, utilizando da melhor forma possível o teu tempo, da forma mais eficiente, ou seja, da forma mais inteligente. E um dos motivos que faz com que a gente consiga maximizar o teu tempo aqui é justamente o fato de não utilizar parte do tempo dessa aula para ficar te vendendo outro curso, né? Então a gente vai direto ao ponto para resolver esse problema, porque, olha, tomar essa decisão da moradia própria, né, entre alugar ou comprar de forma equivocada custa super caro e às vezes você vai precisar carregar essa decisão durante 10, 20, talvez 30 anos. Então, nós não queremos que isso aconteça, eu não quero que isso aconteça e é por isso que nós gravamos a Smart Class Cofre Imobiliário. Um comentário acerca desse formato de Smart Class, né, onde não tem vendas no final. E esse comentário é importante porque eu sei que você pode pensar o seguinte, cara, por que um valor tão pequeno para participar dessa Smart Class se você não vai vender nada no final pra gente, né? Como é que fecha essa conta? Olha, eu prometo que eu te respondo isso ao final deste vídeo, dessa aula introdutória, mas o que eu posso te adiantar é que este formato, pra gente, ele é muito mais funcional. Afinal de contas, nós já estamos cansados, como eu comentei, dessa quantidade de masterclass, webinário, semana, congresso, etc. Que você sabe que no final o cara vai chegar lá e vai te vender alguma coisa. A gente está cansado disso. Então, este formato para a gente funciona de forma muito mais eficiente. Beleza? Por que a preocupação, então, de tomar essa decisão de forma embasada? Porque é curioso, mas o que acontece na prática é que, por mais relevante que seja essa decisão, algumas pessoas tomam a decisão de comprar ou alugar com base em dois pilares. O primeiro é a opinião de familiares, que nem sempre são especialistas no mercado imobiliário. E o segundo, que respaldados na opinião de um corretor de imóveis. Esse segundo, ele até entende do mercado imobiliário, ele tem condições de identificar oportunidades, mas tem um problema seríssimo aqui, né? Se você vai entregar a tua análise para um corretor, você vai comprar, meu amigo. E isso pode custar caro porque talvez o seu perfil, as suas condições sejam totalmente favoráveis para o aluguel. A gente não sabe isso ainda, né? Mas mesmo que você tenha um perfil para alugar, o corretor vai te direcionar para a compra.
Por quê? Porque se você alugar, ele vai ganhar 1x. Se você comprar, ele vai ganhar 100 vezes esse valor, né? Então, assim como você, ele também tem desafios e também tem sonhos financeiros. Então, na hora que você for, por exemplo, consultar oportunidades, né, de compra junto a um corretor experiente, ele vai utilizar, certamente, vai utilizar armas de persuasão para te influenciar a comprar. E aí, como eu comentei, mesmo que você tenha o perfil adequado para alugar, você vai acabar comprando, tá? E outra coisa, não adianta colocar a culpa no corretor não, tá? Você no lugar dele faria a mesma coisa. Ou seja, o que eu quero propor aqui é que você se conscientize e assuma o seu papel, a sua responsabilidade nesse processo. O que é que a gente vai fazer então? Buscar um pouquinho de conhecimento para que você, não é nem um familiar, nem um corretor, você consiga chegar nas conclusões de qual é o melhor caminho. Quando eu digo que se você for consultar familiares, na média, e corretores imobiliários, você vai escutar argumentos que vão tentar te direcionar para a compra, né? São muitos os argumentos. Alguns deles talvez você já conheça. Então, se você já fez essa pergunta algum dia para alguém, você deve ter escutado alguma coisa do tipo, olha, se você puder, é melhor comprar do que alugar. Por quê? Porque alugar é jogar dinheiro no lixo. Você vai ficar pagando ali para o dono daquele imóvel, o imóvel nunca vai ser teu, então é comprar e acabou, né? Ou então, também é muito comum escutar coisas do tipo, olha, mesmo que seja financiado, é melhor você comprar, cara. Por quê? Porque por mais que naquela parcela do financiamento você tenha um bocado de juros aqui dentro, mas um pedacinho daquilo é o principal, ou seja, um pedacinho daquilo é você comprando um pouquinho do imóvel mês a mês e você passa a ser dono do imóvel. Pois é, esses são erros bem comuns. Alugar pode ser uma opção inteligente, sim. Pode ser mais vantajoso financeiramente, sim. Se você financiar um imóvel, você não é dono do imóvel ainda. O imóvel é da instituição financeira junto à qual você fez o financiamento, né? Isso é também bastante comum. E para aqueles defensores de alugar a todo custo, também digo e vou provar nessa Smart Class que comprar pode ser sim uma decisão bem inteligente, tá? Depende de quê? Depende do teu caso, de tudo aquilo que eu vou apresentar aqui. Vamos lá, então. Se você nunca considerou alugar como hipótese, né? Se você é como muitos brasileiros que têm essa orientação, podendo é melhor comprar. Dá uma olhada nessa conta que eu vou fazer aqui agora. Presta atenção nisso aqui, tá? Vamos supor que você está na dúvida se vai comprar ou alugar um imóvel desse jeito aqui. Um imóvel de R$1 milhão, tá? Então, Arthur, mas só que o imóvel que eu estou pensando em comprar, ele é de 100 mil, 200 mil, ou não, é muito mais do que isso, é de 5 milhões. Tanto faz. Por enquanto eu estou preocupado com o conceito e que a gente vai desenhar aqui nessa simulação se aplica para qualquer valor de imóvel. Estou utilizando R$1 milhão como referência, beleza? Então vamos lá. Um comentário que eu preciso fazer desde já é o seguinte. Essa análise que eu vou fazer aqui é uma análise financeira, tá? E introdutória. Porém, não são apenas os aspectos financeiros que têm que ser levados em consideração na hora que você vai tomar essa decisão. Inclusive, os aspectos não financeiros, por muitas vezes, são mais importantes até do que os financeiros. Para você ter ideia, tem uma aula só dedicada à análise dos aspectos não financeiros aqui nessa Smart Class, tá? Mas, por enquanto, vamos fazer uma análise financeira. Veja, na hora que você diz assim, eu quero comprar, né? Nós vamos tentar combater aqueles argumentos que eu comentei aqui. Além das questões muito comuns de dizer assim, eu quero ter mais tranquilidade, estabilidade, segurança, vem tudo aquilo que eu comentei de falar, eu não vou alugar porque alugar é jogar dinheiro fora, etc, etc, etc. Beleza. E vamos supor também que nesse caso, você tem o dinheiro para comprar à vista o teu imóvel, caso você queira, né? Seja qual for o valor do imóvel. De novo, no nosso exemplo aqui, 1 milhão. Então vamos supor que você tem 1 milhão. E aí você está prestes a tomar a decisão. Vou colocar 1 milhão no imóvel, tá? Ou não. Vou preservar esse 1 milhão e vou pagar aluguel todo mês. São vários os motivos que fazem com que você queira comprar, mas um deles é justamente o fato de não pagar esse aluguel que eu comentei. E a questão aqui seria justamente essa. Quanto que te custaria por mês o aluguel, né? Se você tomasse a decisão de não comprar o teu apartamento? Então, a gente vai considerar uma taxa de locação média dos imóveis residenciais, nesse exemplo, de 0,4%, né? Que equivale aqui a R$4.000, tá? R$4.000 por mês é o que você pagaria na média de aluguel
para morar nesse imóvel que custa R$1 milhão, né? Ah, esse número tá alto, tá baixo, a gente discute isso aqui no detalhe dentro da Smart Class, tá? Então a gente tem outras discussões sobre isso. Por enquanto, vamos utilizar esse 0.4 como referência e não se preocupa. De novo, a nossa preocupação aqui ela é conceitual, tá? Beleza, Arthur. Então, se eu comprar um imóvel, eu vou deixar de ter essa despesa de aluguel, tá? Um A de aluguel aqui, de R$4.000 por mês, né? Isso me agrada muito porque pagar dinheiro de aluguel é jogar dinheiro no lixo. Tudo bem. Até aqui tudo bem. O que é que alguns planejadores financeiros vão te apresentar como proposta e como alternativa, né? É dizer o seguinte, olha, você já parou para pensar que você poderia fazer o seguinte? Em vez de colocar esse dinheiro todo num imóvel, você preserva esse dinheiro e preservando esse dinheiro, você vai poder investi-lo no mercado financeiro, né? Se eu investisse esse dinheiro no mercado financeiro, quanto é que eu ia receber todos os meses de juros, de renda passiva, né? Então, no nosso exemplo, eu vou simular uma rentabilidade aqui líquida de imposto de renda, né? Também dentro da Smart Class a gente vai discutir quando que esse número pode ser maior, quando que ele pode ser menor, né? Sobretudo levando em consideração o teu perfil, as aplicações financeiras que a gente tem, etc. Por aí vai. Mas, por enquanto, 0,6% dá para a gente afirmar com bastante segurança que você consegue conquistar isso através de aplicações seguras, líquido de imposto de renda. E se você assim fizer, R$1 milhão que te entrega 0,6% líquido de imposto de renda todos os meses, vai te entregar uma renda em juros de R$6.000, tá? R$6.000, esse número é positivo. Então, a análise que é feita, ela diz mais ou menos o seguinte, olha, em vez de colocar R$1 milhão, né, num imóvel, você pode fazer o seguinte, fica com esse cara, investe no mercado financeiro, recebe 6 mil todo mês e com esses 6 mil você vai pagar o aluguel. Já que você não comprou o imóvel, você vai ter que pagar um aluguel, né? Porém, 6 menos 4, no final de todos os meses, você ainda fica com um troco de R$2.000, né? Que é um bom troco, um excelente troco, principalmente se você fizer a relação percentual disso aqui, né? E a sacada aqui ainda, né, se você for um pouco disciplinado, é você reinvestir esses 2.000 para se proteger dos efeitos inflacionários, as correções inflacionárias que vão incidir sobre o valor do teu aluguel ao longo do tempo, né? O aluguel vai ser corrigido ali. Na verdade, você precisaria investir menos que 2.000 para se proteger desse efeito inflacionário, né? A gente vê isso ao longo da Smart Class também. Mas o fato é que sobra um troco, né? Então, essa análise financeira, ela é muito utilizada por planejadores financeiros para te mostrar que aluguel não é sempre a pior alternativa, né? Se você fizer com consciência e disciplina, né? Por que é que eu me refiro a disciplina? Você vai ter que investir esse R$1 milhão aqui, não adianta também você queimar esse dinheiro, né? São vários aspectos aqui, mas se você tiver planejamento, ou seja, consciência e disciplina, alugar pode ser um caminho, sim. Bem, não sei se você já tinha visto um exemplo como esse. Ele é, de certa forma, recorrente, né, dentro dos ambientes educacionais. Escolas de educação financeira falam disso. Mas eu tenho 2 recados para te dar sobre isso aqui, tá? O primeiro deles é que, de fato, sobre a perspectiva didática, é um modelo de simulação muito válido, né? Por quê? Porque consegue provar de forma bastante clara que nem sempre alugar é uma opção ruim. Ela pode ser, como eu comentei, muito inteligente, inclusive ela pode te ajudar a enriquecer. A minha preocupação vem no segundo aviso, né? É que sobre a perspectiva prática, quando você sai da teoria, né, e vai para o que acontece no contrato, no dia a dia, nem sempre a teoria reflete o que acontece na prática. E sobre a perspectiva prática, alguns erros acontecem. Algumas coisas não estão previstas nisso aqui. E são justamente esses detalhes que eu transcorro contigo ao longo da Smart Class. Quer ver uma coisa super prática? Isso aqui. Na hora de fazer isso aqui, eu acredito que você também gostaria de conhecer a simulação desse outro jeito. Como é que fica tudo isso se a compra for financiada? Porque a maior parte das pessoas não compra à vista um imóvel. E mesmo que você tenha dinheiro para comprar à vista, pode ser que você queira optar por comprar parte dele financiado ou ele financiado, porque você quer preservar esse capital ou qualquer que seja o motivo, tá? E aí? Aí você tem que fazer uma projeção. Você tem que considerar
todos esses elementos aqui dentro da projeção. E às vezes essa projeção vai ser de até 30 anos. Então você tem que fazer isso mês a mês. Percebe como não é tão simples assim essa análise? O que eu quero que você entenda é que existem outros elementos que devem ser considerados para que você tome essa decisão. E o objetivo de gravar esse Smart Class é justamente te apresentar quais elementos são esses e como você deve considerá-los nessa tomada de decisão. Não é tão simples assim, mas também não precisa ser complicado. E é por isso que eu recomendo fortemente que você se inscreva nessa Smart Class. Recomendo, inclusive, porque, diferente de vários personagens do mercado imobiliário, na hora que eu falo para você aqui, eu falo com total independência. Ou seja, se você tomar a decisão de comprar ou de alugar, isso não muda absolutamente nada na minha vida. Isso é poderoso porque me empodera com total autonomia para emitir o meu parecer técnico, verdadeiro, sem viés de conflitos de interesses e te apresentar o que é que eu acho que você deve fazer, como você deve tomar essa decisão, quais elementos considerar e como considerá-los. Então, a este ponto, eu de verdade recomendo que você se inscreva nessa Smart Class. Eu não quero que você se engane aqui, tá? Já falei, Smart Class não é curso, não é treinamento, não é programa educacional. Smart Class é um grupo de aulas objetivas, direto ao ponto, sem enrolação e sem vendas no final. E que nessas aulas a gente se propõe a esclarecer essa questão. Você vai sair com um norte muito claro de como tomar essa decisão da moradia própria, né? Em algum lugar dessa página aqui você vai encontrar o conteúdo programático no detalhe, quais os assuntos que a gente vai discutir. Antecipando aqui brevemente, a gente vai falar de aspectos financeiros que você deve levar em consideração. Vamos fazer simulações financeiras de longo prazo, projetar aí 30 anos, olhar para o financiamento, quando você deve considerar consórcio, né? Tudo isso vai ser visto, além de, tomei a decisão de comprar, como é que eu faço para obter descontos expressivos na hora da negociação? Tomei a decisão de comprar um apartamento na planta, quais cuidados que você tem que ter, o que você deve evitar, enfim, além de várias considerações que eu mesmo faço, não olhando para a teoria, mas sim olhando para a prática, para o que acontece no campo de batalha, nas negociações, na hora que você vai assinar o contrato, para que você não erre. Antes de me despedir, como prometido, Arthur, por que é tão acessível essa Smart Class, né? Por que um valor tão acessível para um conteúdo de altíssimo valor agregado? Na Empreender Dinheiro, nós temos sim os nossos cursos e treinamentos para empresas parceiras abertos a público e eles acontecem de forma presencial e digital, né? Através desses treinamentos que a gente remunera toda a nossa estrutura e a gente acredita muito no que faz. Agora, como eu já falei, a Smart Class não é um curso, então não é através da Smart Class que a gente remunera a nossa estrutura. A Smart Class é um mecanismo para que nós nos conhecemos, para que a gente conheça outras pessoas. Você talvez não conheça ainda Empreender Dinheiro e talvez você esteja precisando do conteúdo da Smart Class Cofre Imobiliário. Pode ser, inclusive, que você não esteja pensando, nem esteja preparado para consumir um treinamento sobre investimentos, sobre finanças ou sobre até oratória hoje. Mas a gente acredita que, a partir do momento que a gente se conhece através de uma Smart Class como essa, se no futuro próximo você pensar, se você considerar participar de um treinamento, você vai lembrar da Empreender Dinheiro. Todo mundo ganha, simples assim. Então, a esse ponto, mais uma vez, se inscreve nessa aula, você não vai se arrepender e a gente se encontra na próxima aula dessa Smart Class.